Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer o encerramento, né, do nosso Clube do Livro, onde a gente lê o livro Livre de Ansiedade. As considerações finais, né, que a gente teve desse livro, né? O autor, né, para finalizar, ele reforça que o objetivo não é eliminar a ansiedade completamente, porque isso não é possível. A ansiedade, ela faz parte da vida. O objetivo é aprender a lidar com ela de forma saudável. Isso envolve mudar a forma de pensar, parar de evitar situações e se expor aos poucos o que te causa medo. Com a prática e consistência, a ansiedade deixa de ser algo que controla a sua vida e passa a ser algo que você entende e consegue gerenciar. E isso faz toda a diferença na qualidade de vida. É, o livro ele também deixa, né, alguns apêndices. Então tem o apêndice, né, que são partes extras, né, de relaxamento muscular, insônia, dieta e exercícios, medicamentos, mindfulness, depressão e suicídios, testes psicológicos, como identificar seu pensamento de ansiedade, usar sua inteligência emocional, como lidar com seus pensamentos de ansiedade. No apêndice de relaxamento muscular, ele traz uma técnica bem prática para lidar com a ansiedade através do corpo. Muitas vezes a gente tenta controlar a ansiedade só pela mente, mas esquece que o corpo ele também está envolvido. O relaxamento muscular progressivo consiste basicamente em contrair e depois relaxar músculos do corpo, prestando atenção nessa diferença. Isso ajuda o corpo a sair daquele estado de tensão constante. Com o tempo, você começa a perceber quando está tenso e consegue relaxar mais rápido. É uma técnica simples, mas muito eficaz para reduzir o estresse físico que vem junto com a ansiedade. Já no apêndice B, né, de insônia, aqui o foco é mostrar como a ansiedade afeta o sono. Quando a gente está ansioso, a mente não para, e isso dificulta muito para dormir. E quanto mais você tenta forçar o sono, pior fica. O autor explica a importância de criar uma rotina mais saudável para dormir, evitar estímulos antes de deitar e não ficar brigando com os pensamentos, porque quanto mais você luta contra eles, mais eles aparecem. Então, o caminho é aprender a desacelerar, aceitar que a mente pode estar ativa e aos poucos criar um ambiente mais favorável para o sono. No apêndice C, dieta e exercícios, o autor mostra que a ansiedade também tem relação com o estilo de vida. A alimentação e a atividade física influenciam diretamente como a pessoa se sente. Por exemplo, o excesso de cafeína pode aumentar a ansiedade, enquanto uma alimentação equilibrada ajuda o corpo a funcionar melhor. Já os exercícios físicos ajudam a liberar a tensão, melhorar o humor e reduzir o estresse. Então, cuidar do corpo não é algo separado da mente, é parte do tratamento da ansiedade. No apêndice D, né, de medicamentos, o autor ele fala sobre o uso de medicamentos no tratamento da ansiedade. Ele deixa claro que em alguns casos os remédios podem ajudar, principalmente quando os sintomas são mais intensos, mas eles não são a única solução, não substituem o trabalho do psicólogo. O ideal é que o uso seja feito com acompanhamento médico e combinado com outras estratégias como a terapia. Ou seja, o medicamento ele vai servir como apoio, mas ele não resolve sozinho. No apêndice E, né, no Mindfulness, o autor ele traz o conceito de Mindfulness, que é basicamente aprender a prestar atenção no momento presente, em vez de ficar preso no passado ou preocupado com o futuro. Aqui você foca no agora. E isso ajuda muito a reduzir a ansiedade, porque a ansiedade geralmente ela está ligada ao que ainda nem aconteceu. A ideia não é parar de pensar, mas observar os pensamentos sem se prender a eles, sem julgar. Com a prática, isso ajuda a ter mais controle emocional e menos reatividade. No apêndice F, depressão e suicídio, aqui o autor ele faz um alerta importante sobre a relação entre ansiedade e depressão. Muitas vezes, quando a ansiedade não é tratada, ela pode evoluir para um quadro depressivo. E em casos mais graves, pode surgir até pensamento suicida. Por isso é fundamental levar a ansiedade a sério e buscar ajuda quando necessário. Esse apêndice ele reforça que não é algo que deve ser ignorado, que existem formas de tratamento e de apoio. No apêndice G, testes psicológicos, o autor ele apresenta alguns testes que ajudam a identificar níveis de ansiedade e possíveis transtornos. Eles servem como uma forma de autoconhecimento para você entender melhor o que está acontecendo e como isso está afetando a sua vida.
Mas é importante lembrar que estes testes não substituem o diagnóstico profissional. Eles são um ponto de partida, não um diagnóstico definitivo. No apêndice H, identificar pensamentos de ansiedade. O foco é aqui o foco, né, é aprender a perceber os pensamentos automáticos que geram ansiedade. Muitas vezes, né, a gente nem percebe o que está pensando, só sente desconforto. Mas quando você começa a identificar esses pensamentos, como vai dar errado ou não sou capaz, você dá o primeiro passo para mudar. Porque não dá para transformar algo que você não percebe. Então, esse apêndice ensina a observar melhor a nossa própria mente. No apêndice de inteligência emocional, o autor ele fala sobre a inteligência emocional, que é a capacidade de reconhecer, entender e lidar com as próprias emoções. Em vez de reagir automaticamente, você começa a ter mais consciência do que está sentindo e consegue responder de forma mais equilibrada. Isso ajuda muito na ansiedade, porque evita que pequenas situações se transformem em grandes problemas. No próximo apêndice, apêndice J, lidar com pensamentos ansiosos, esse apêndice ele ensina estratégias práticas para lidar com o pensamento ansioso. A ideia é não acreditar automaticamente em tudo que passa pela sua cabeça. Você aprende a questionar, buscar evidências e substituir pensamentos mais negativos por interpretações mais realistas. Isso não significa pensar positivo o tempo todo, mas pensar de forma mais equilibrada. E com o tempo, isso reduz bastante a intensidade. Então era isso, pessoal, que eu tinha para poder trazer sobre o livro Livre de Ansiedade. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Também siga meu canal para ver mais vídeos como esse. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.